se esconde que é pior. Minha mãe atrás de mim é pior. De repente, o meu irmão me surpreende, olhando para mim, e a imagem que ele via era de alguém que já estava na rua há algum tempo, barbudo, cabeludo, descalço, drogado. Alguém que desistiu de viver. Alguém que tinha desistido da vida. Esse era eu, irmão. Ele olhou nos meus olhos, eu lembro que minha mãe chorava muito. Meu filho, eu quero te ajudar. O que eu faço para te ajudar? Só que o meu irmão não conseguiu derramar um monte de só lágrima naquele momento. Ele falou, como ele é seco. Ele olhou para o meu rosto e falou, Rotinho, eu não consigo chorar. Ele começou a profetizar na minha vida e falou assim, eu já te vejo lá na frente, você pregando, você alcançando jovens que passam pelo mesmo problema. Eu já consigo enxergar você lá na frente falando de Jesus, porque Jesus cura, liberta, salva. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, será e ele começou a profetizar. E eu confesso para vocês que ele falou. E vamos ficar junto, falei, quero. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Ele falou, vamos lá para minha casa, tinha vergonha do meu estado, eu não fui. Mas começou aí, irmão. Então, esse profeta está aqui hoje, é o presbítero Charles. Quem não conhece, olha, não, olha para ele, olha que bênção, é aquele, ó. Deus usou a vida dele de uma maneira que ele olhou e profetizou. E aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer grandes coisas, porque Deus é fiel na sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre. Eu sei que se chegou aqui, a luta que você passou na sua casa para chegar até aqui é tão difícil, irmão. Eu estou num lugar, Charles, você sabe disso melhor que ninguém. Eu estou num lugar onde eu estou me sentindo super em casa. Eu não queria que fosse outro lugar essa igreja. Eu estou me sentindo super bem aqui. Estou sentindo a presença do Senhor desde a administração da missionária Tatiane, desde a administração da missionária, do irmão Marcelo, que não mediu esforço e veio aqui adorar e louvar. Eu sabia porque Deus queria que ele viesse. Porque em Mateus capítulo 9, versículo 38 e 39, Deus ele vai falar que se Deus se compadece da multidão, mas ele olha e fala, meu Deus, grande é essa área, poucos são os feitos. É mesmo, Senhor, aleluia. Assim, olha, vem cá, vamos orar ao Pai, para que ele venha ser feito para a sua obra. Glória a que Deus. realmente é grande. É poucos que querem fazer ou estar onde vocês estão hoje. Igual a missionária falou, porque o mundo hoje ele quer muito, né? É difícil, é legal profetizar para o Rotinho hoje, é fácil. É legal chamar o Rotinho para pregar em uma igreja hoje, é muito fácil. Eu só aceitei o pedido porque foi o pastor Osvaldo que me convidou. Porque ele foi um dos tal que, quando eu cambaleei, segurou na minha mão e falou, vamos, Rotinho, pastor, segura aqui, vamos lá, vamos caminhar. E eu quero abençoar para o irmão que está do seu lado agora, nesse olha para ele do seu lado. Não vale, marido e mulher, né, Tatiana? Você vai para ele, hoje você sentirá um toque tão profundo que curará as feridas da tua alma. A ser adorado aqui é Jesus, é Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Mas o que eu falei sobre esse homem de Deus, que é, além de tudo, ter o privilégio de ser meu irmão, né? Um cara sortudo, né? Sortudo não, Deus me abençoa, porque é um homem de Deus que profetiza e acontece, tá? Vocês podem ter certeza que Ele vai estar à sua disposição no final do culto. Eu tenho certeza que Ele vai orar por cada um de vocês, para que Deus possa mudar a história de vocês. Ele veio aqui hoje, não foi à toa. Ele falou assim, vai dizer essa esposa, irmão. Olha, eu te dei essa criança, acorda cedo. Eu falei, irmão, mas eu vou estar lá. Eu falei, amém, glória a Deus. Olha, irmão, poder. E para mim é uma responsabilidade muito grande estar ministrando onde ele está. Porque de verdade, eu creio que está diante de mim um profeta que Deus levantou na terra para ser usado para mudar histórias, né? Porque eu disse, é muito fácil hoje profetizar para o Rotinho, lógico, né? Olha a vida do Rotinho hoje, olha a vida do Rotinho lá atrás. É muito fácil querer
terminar com o Rotírio hoje, né? E lá atrás, será que alguém andaria comigo? Mas ele chegou e pôs o dedo no meu rosto e falou: Deus vai mudar a sua vida, eu creio. Glória a Deus! E ele vai ser padrinho meu de casamento. Aí foi eu e a Renata, lá na casa dele lá. Aí nós começamos a conversar. Aí ela, mano, vou pregar pra ele já, calma. Deus vai usar, em nome de Jesus. Aí o Charles estava na reunião do síndico com o Felipe. Aí o Charles era obeso, né? Ele estava envolvido em tudo. Quer se envolver, quer melhorar, quer mudar. Aí estava a esposa dele, a Adriana, e ela começou a conversar com a Renata e começou a chorar, né? Lembrando, falou: Renata, eu lembro de quantas noites o Charles levantava 3 horas da manhã para orar pela vida do Rotírio. Eu acompanhei todo esse sofrimento do Charles, lado a lado com ele. E ver o Rotírio hoje, onde ele está, para nós é uma grande bênção, uma grande satisfação. E ela chorou muito, a Dana. Eu queria que ela tivesse aqui, mas um dia ela vem, em nome de Jesus. E Charles, eu queria falar diante da igreja inteira, diante do Espírito Santo, pelo qual todos nós estamos aqui com ele, e te agradecer profundamente por tudo que você fez na minha vida, por tudo que você fez na minha vida. Tenha certeza que eu não vou decepcionar a Deus nem a você. Eu creio cada que você falou. Tenha certeza que onde eu estiver, aonde eu for, e onde o meu testemunho for contado, o Senhor não vai ser lembrado. Amém? Muito obrigado. Por que vocês aplaudem ao Senhor pela vida de Jesus?